Olá, turma boa! Estamos hoje aqui no meio do mundo, literalmente no palco maior do futebol mapaense, estádio Milton de Souza Correia Ozerão. Do meu lado direito, o hemisfério sul, do meu lado esquerdo, o hemisfério norte. Estamos aqui na linha do Equador e hoje no nosso programa a gente trouxe esses quatro grandes treinadores e grandes figuras do futebol aqui do nosso estado. O Jorginho Macapá, aqui o Vitor Jaime, Romeu Figueira e o José Domingos ali, o nosso querido Minga. Aqui no meu canto, o Francisco Jorge Almeida Filho, o Jorginho Macapá. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Seja bem-vindo ao canal Summer Sports. Vamos juntos. Na realidade, primeiro saudar os nossos companheiros aqui, né? Vitor, a gente jogou junto no trem, Romeu jogou no Cristal, né, Romeu? Minga teve a sua passagem também no futebol e hoje, após nós pararmos, né, seguimos a carreira como treinador e justamente para tentar reerguer esse nosso futebol. Aqui ao meu lado, o Vitor Jaime, esse cara que também tem uma história fantástica com o futebol mapaense e também como treinador lá no futebol paraense. O Vitor é o Vitor Jaime de Souza Santos. Vitão, obrigado também por receber e atender o nosso pedido aqui no Summer Sports. Prazer, você sabe que você é parceiro da gente, um desses jornalistas esportivo que sempre tentou ajudar o futebol mapaense, como a gente também. Acho que é uma caminhada muito longa aqui de nós quatro, né, como atleta, todos os quatro nós somos atletas. A gente está aqui para discutir um pouco sobre o futebol mapaense, que a gente tem muita coisa para discutir. Olha, aqui ao meu lado direito, José Romeu Lima Figueira. Para você que não conhece, Romeu Figueira. Obrigado também, Romeu, por estar aqui com a gente. Prazer, meu amigo Elcio, os meus irmãos aí, Vitor Jaime, Zé Domingos, Jorginho Macapá. Na verdade, estamos aqui para discorrer sobre futebol mapaense, os momentos, né, que a gente teve no passado, os bons momentos. E agora que a gente está atravessando uma crise, a gente vai discorrer sobre isso hoje. E ali, o nosso outro convidado, o nosso José Domingos Pereira Neto, o Minga. Minga, obrigado por aceitar o nosso convite aí, Minga. Satisfação estar aqui, encontrar nossos amigos aí, Vitor, Romeu, Jorginho. E a gente está aqui para o que deve Tá certo. Quero agradecer aqui a presença dos quatro e hoje fizemos questão aqui, toda a nossa produção, agradecer o nosso produtor Neto Lacerda, nosso apoiador aqui, o Thiago Gama e toda a equipe do Summer Sports para a gente discutir, debater um pouquinho sobre o futebol mapaense. Eu começo falando aqui, trazendo uma pergunta para os quatro, falando exatamente o seguinte: por que o futebol mapaense do passado dava tão certo, tinha resultados, a gente via, acompanhava aqui os estádios completamente lotados, onde o torcedor ele realmente tinha o prazer de vir para cá para o estádio e saber que ia acompanhar grandes jogos, de ter um certo privilégio de acompanhar o futebol. E por que isso não acontece hoje? Jorginho, Vitor, Romeu e mim. Mas com certeza é pela paixão das pessoas que se dedicavam, né? Nós tivemos vários diretores, né, de clubes aqui do estado do Amapá, antigamente era território, que se dedicavam mesmo, tiravam do seu bolso mesmo para fazer realmente o futebol acontecer. Tivemos o seu Anais, o seu Osmar Marinho. Eu acho que se eu for enumerar aqui eu vou me perder, porque eu saí cedo daqui de Macapá, né? Que eu tive a oportunidade de jogar inclusive com o Vitor no trem, frisando de novo. Joguei também no Guarani, já voltando como profissional no Amapá Clube, no Macapá, disputei um Copão da Amazônia e já voltando eu joguei no Ipiranga e no São José, 92 e 93. Então, já na era profissional, né? Na era amadora era muito bom, porque nós víamos praças aqui que nos dava a condição da gente trabalhar, da gente treinar, entendeu? A maioria de nós aqui começou em praças, né? Nós começamos o nosso futebol em praças, principalmente na Praça da Conceição, ali onde tinha a Copa do Mundo, que realmente eram garotos numa faixa etária que dava até para você suprir a necessidade, tanto naquela época era juvenil, não era, Vitor? Juvenil, até 17 anos. Inclusive tinha a seleção mapaense que era escolhida entre esses atletas quando estavam nos clubes.
E era o brasileiro de seleções, né? Nós tivemos a oportunidade também de jogar junto na seleção amapaense de 83, né? E era muito bom. Em relação àquele tempo, Vitor, mudou bastante? Eu vejo assim, nós tínhamos praticamente 99% atletas locais, a nossa competição amadora principalmente. Quando virou profissional, né, que muita gente achou muito prematuro, eu achei que nós precisávamos sim, mas nós tínhamos que profissionalizar todo mundo. Infelizmente, quando virou profissional, só cobravam do atleta. Que o atleta era isso, era aquilo, que o atleta não era profissional, que o cara... Os clubes também não se profissionalizaram, infelizmente foi isso. E outra coisa, aonde a gente jogava futebol, todo mundo ia andando, nós não tínhamos tantos bairros, o estado cresceu, nós não tínhamos tantos bairros, então todo mundo ia para o Glicério Marques assistir jogo, porque era o caminho de todos os ônibus que tinham no estado, passavam próximo do Glicério Marques, e era próximo para todo mundo. Eu saía da minha casa para ir assistir ao seu, para ir assistir grandes jogadores do futebol amapaense. Tinha esse prazer, esse privilégio? Eu fui, antes de começar a jogar futebol, eu ia assistir esse pessoal, eu ia para casa com meu pai, assistir, eu saía da minha casa andando com meu pai para assistir os jogos. Então, com a paralisação que teve, adormeceram o Glicério Marques, criaram o Zerão, e o Zerão ficou muito longe para muita gente. Então isso eu acho que tirou um pouco o torcedor, eu acredito também, mas a gente precisa discutir o nosso futebol. Mas essa discussão precisa ser global, não pode ser só os dirigentes com a federação. Tem que chamar os treinadores, tem que chamar os jogadores, os ex-jogadores, a imprensa, os empresários. A própria sociedade também. Tem que trazer a sociedade para discutir. A gente precisa discutir. O Maranhão discutiu recentemente o futebol dele. Em menos de 3 anos, o Sampaio chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nós tinha ano aqui que saía de 10 jogadores para Belém, pô. Ir para lá para Belém jogar. Jorginho foi um deles. Thiago, Jasso, Tauíris, Marcelinho, Baraca. Quer dizer, então, aquela safra de jogadores, a gente tinha prazer de ver jogar. Eu tive a oportunidade de jogar com muitos deles. Então nós precisamos discutir o nosso futebol para tentar trazer o torcedor de volta. Romeu, em relação a tudo isso que o Vitor Jaime falou, o caminho da questão da profissionalização lá atrás do nosso futebol, talvez não foi o ideal, não foi aquilo que era necessário para cá, para o nosso futebol? Primeiro o seguinte, o garoto ele precisa brincar de uma forma lúdica, mas ele precisa brincar lá na rua, brincar de bola, que era o que a gente fazia. E o Vitor falou que tinha 4 campos lá na Praça da Conceição e eram lotados. Lá no Santa Rita, no nosso Santa Rita Neminga, também tinha campo lá e eram lotados, né? A procura era grande. O Vitor falou com relação a quando a gente se profissionalizou em 1991, na verdade queriam que a gente fosse profissionais, só os jogadores. Os dirigentes não se profissionalizaram, mas também a culpa não é do dirigente, né? Então, na verdade, a coisa deveria ser mais discutida, mas o que pegaram foi, olha pessoal, 90 acabou, o campeão, se eu não estou enganado, foi o Amapá Clube, né? Em 90. Exatamente. E em 91, vamos esquecer isso, em 91 vai ser profissional, vamos correr atrás para profissionalizar os times. E foi mais ou menos assim que aconteceu, de uma forma abrupta assim, e não teve uma faixa de transição. Eu acrescento a inovação tecnológica, né? Os celulares vão acontecendo e as inovações tecnológicas, os videogames vão atraindo os garotos para dentro de Tirou um pouquinho aquela forma raiz que a garotada tinha de antigamente. Vai atraindo, né, o garoto para dentro de suas residências. E o que é que acontece com isso? O garoto... E a violência também, né? Antes a gente poderia ficar na rua até tarde, a casa aberta, não sei o quê. Então o garoto ele não procura mais a rua. O Minga, o Romeu falou justamente sobre essa questão da preocupação com os garotos. Os 4 convidados aqui, eles trabalham, eles têm
essa questão e essa preocupação da questão da base. Mas você, Miguel, em especial, hoje atualmente trabalha com os garotos da base, tem essa preocupação também. Você acha que foi aí que acabou se perdendo o futebol de lá para esse tempo agora, o nosso aqui? Eu concordo, na verdade, com o que o Romeu falou, né? Gênero, números e graus. Só que voltando um pouquinho lá no meu amigo Jorginho, atrás, na nossa época de jogador de futebol, a gente tinha grandes dirigentes, né? O Jorginho citou alguns nomes, né? Eu também aqui me lembro do próprio Bob Malha, né? O Vitor Santos, próprio veterano aqui, que foi um cara que ajudou o futebol amapaense, né, até a sua partida. Só que, com o que o Vitor falou das praças, as praças elas continuam no mesmo lugar. Eu vejo de uma outra forma. Hoje a gente não tem clube de futebol. Eu acho que os nossos dirigentes eles não se profissionalizaram. Por quê? Hoje voltou os torneios de base, o Sub-20, que ainda é um torneio, né? Muito rápido, 5 clubes aí fica... não dá pra gente trabalhar o garoto. Quando o garoto está melhorando o nível técnico, os jogos estão melhorando, acaba. Resgatando os clubes, os dirigentes, daí a gente pode resgatar o futebol amapaense. Porque a gente fala muito que os jogadores eles não procuram, mas acho que um tempo atrás o jogador, e até agora a gente vê, quando tu chama um jogador para jogar no clube, no caso eu falo do Santos, né, porque eu trabalho no Santos, o jogador ele se orgulha de vestir a camisa, ainda tem isso. O garoto, quando ele perde um jogo, você vê o garoto chorando, o garoto ele gosta do clube quando ele vem para dentro. O problema é que a Praça Chico Noé está lá, mas não existe São José. A Praça da Conceição está aqui, mas onde está o Ipiranga? O Ipiranga disputou o Sub-13 e eu falo de nomes, né, porque é o que acontece com a escolinha do Everton. Acabou aí o Sub-13, acabou o profissional, o Ipiranga ele não tem base, não tem para tudo. Então, para os outros clubes, eu acho que essa discussão, rediscutir o futebol amapaense com todo mundo, com o dirigente, com a sociedade, o que o Vitor falou, eu acho que aí é o resgate do futebol amapaense. O que fazer num momento como esse, em que a gente discute o futebol amapaense em relação a esses clubes da Série A? Porque tem clubes que hoje eles estão aqui nesse patamar e tem clubes que eles estão aqui. E grandes clubes, né? Ou pelo menos que de antigamente eram chamados de grandes clubes. O que fazer para mudar também uma situação como essa aqui no nosso estado? Hoje tem que se fazer uma política de uma reestruturação geral. Em que sentido? O futebol paraense estava naquela decadência. O que foi que fizeram? Interiorizaram o futebol, né? Deram oportunidade para as equipes, para os municípios lá, que criassem, né? Isso parte para a federação também, se é até uma ideia, eu acredito que todos os colegas eles comungam disso. Porque realmente nós temos aqui municípios que lotavam o estádio aqui. Lá em Mazagão, né? Que... No Intermunicipal, né? Isso, o próprio Intermunicipal. Vários municípios que têm condições de fazer assim. Então é preciso saber disso. Outra coisa importante, já que você é da mídia, isso aqui eu assisti um workshop uma vez lá em Belém, no qual os repórteres, né, foi mais ligado para eles e fizeram um convite para alguns ex-atletas e tudo. E eu sou interessado nisso, porque eu gosto sempre de estar fazendo situações de buscar conhecimento, né? E no qual um dos palestrantes lá falou sobre a situação de como captar patrocínio, essa situação toda. Então, você vê que o futebol, nós sabemos que o futebol em Belém ele não está lá essa qualidade toda. Exatamente. Mas hoje você não vê repórter nem jornalista tá falando do clube Tuna, que a Tuna hoje em dia a gente sabe a decadência que está. Remo, Paysandu, vocês veem as maiores bilheterias que estão dando lá, é público. Então por que não se faz aqui? Por que nós vamos falar mal do Trem? Por que nós vamos falar mal do Ipiranga? Dos clubes que estão em atividade. Aí você chega lá, um empresário, poxa, captar recursos para o clube mesmo. Cara, pô, como é que eu vou ajudar se vocês mesmos falam? É necessário ter a mesma linguagem, então, né? É isso, eu queria, e os colegas podem comentar sobre isso também, porque é importante para nós, já que nós fomos convidados para isso. Então nós não podemos ficar limitados só a situações que
estão falando, como você frisou, do futebol antigo ou do nosso futebol do passado e esse futebol do presente que necessita urgentemente de uma revitalização. Precisa, Vitor, é necessário essa união, essa mesma linguagem? Com certeza, acho que precisamos sim, acho que é uma diferença também muito grande. É muito fácil você chegar aqui e criar um time de futebol amador. Um profissional é diferente, um profissional tem encargos. Exatamente. Um profissional. De... Mas só que, por exemplo, o futebol paraense, o que é que ela fez? Ela criou 2 divisões, né? A primeira e a segunda divisão. O futebol paraense agora, o paraense já vai mudar de novo. Eles criaram uma seletiva, depois criaram uma segundinha. Agora eles vão criar 2 divisões. Literalmente 2 divisões, né? Por quê? Porque o interior hoje os maiores clubes hoje são do interior. Realmente. Se criou agora, recentemente, Tailândia, é um time profissional. Fora os que já Os tem, que né? já tinham, e entrou, mas se eu não me engano, umas 3 ou 4 equipes profissionais. Então, Itupiranga, que eu recebi um convite para ir para lá, Itupiranga, Tailândia vai se profissionalizar. Então, aqui em Macapá, o mesmo peso de voto do profissional é do amador, é o mesmo peso. Aí o amador não tem, se faz um campeonato amador, aqui no Estádio Zerão, que não era para se fazer aqui. Não. Eu sou contra isso. Arrumar uma alternativa de campo para jogar o amador. Ou então a gente chamar um amador e dizer, olha, nós vamos ter que fazer primeira divisão, segunda divisão, vai ter que disputar, vamos ter que aumentar o número de clubes aqui, a gente tem que buscar alternativa. É necessário, né? Para a gente aumentar o número de... Porque eu falo com os atletas profissionais nossos, por exemplo. Pô, como é que a gente pode ter jogador profissional aqui em Macapá se o nosso campeonato dura 2 meses? 2 meses. Aí não... E o resto dos anos, o que eles vão fazer se eles não tiverem no time que vai disputar a Série D, que está disputando a Copa do Brasil? É necessário, Romeu, dividir essa responsabilidade, né? É necessário a gente entender que a gente está num momento de crise. O futebol amapaense passa pelo momento ruim como já passou, né? A gente está chegando de novo no fundo do poço e a gente precisa entender, a crise ela é multifatorial, na verdade são vários fatores que se a gente for alencar aqui é discussão para uma semana. Mas o Vitor trouxe um tema que o Jorginho também trouxe e eu passei por esse problema, quis trazer 2, 3 jogadores, os jogadores me falam, pô professor, não tem como eu ir, porque eu estou empregado em determinado lugar, é o seguinte, eu vou jogar Copa do Mundo porque o cara me paga por ano e eu vou pro seu time profissional e vou passar 3 meses, talvez não recebo. Tem essa situação também. Essa é a grande realidade. E eu não vou para lá, eu prefiro ficar aqui para jogar Copa do Mundo. E é o seguinte, um excelente jogador. Né? Então, a gente precisa atrair esse jogador. Como é que a gente vai atrair esse jogador? Né? Oferecendo para ele mais meses para trabalhar, mais dias para trabalhar, porque ele tem uma família para sustentar, né, Minga? E a grande saída do futebol paraense, que a gente deveria copiar, a gente tendo, né, uma oficina, olhando aqui o Intermunicipal, a gente olha para dentro do campo, 2 times do interior, Cutias e Mazagão, acho que é decisão do Intermunicipal. E a gente olhava para ali, né, o estádio lotado. Por que acontece isso? A gente deve correr atrás disso, dessas explicações, né? Talvez seja paixão, né? Abnegação, o cara tem que ser abnegado, como ele citou meu pai, isso aqui a gente tirava 20 mil do bolso. E às vezes a mamãe falava, pô, tá ruim, daí eu dizia, não, tá certo, porque é o seguinte, é o prazer dele, né? É o prazer dele. Se ele tem prazer em fazer isso, isso dá alegria para ele, felicidade, tem que investir na felicidade dele. A felicidade dele é essa, então, né? E interiorizar o futebol, pô. Né? A gente tem o Mazagão com estádio, precisa melhorar, revitalizar o estádio. Tem Santana com estádio que precisa revitalizar. Tem Oiapoque com estádio que precisa revitalizar. Tem Laranjal do Jari com estádio que precisa melhorar. Serra do Navio
tem já uma estrutura de estádio, então é o seguinte, tá bom para fazer isso. É levar o... Então, perpassa por aí, só que o seguinte, é multifatorial, como eu falei. A gente precisa, talvez uma instituição que não vejo instituição melhor do que a Federação Amapáense de Futebol, a própria CEDEL, né? Comel. Não pode, por exemplo, o futebol profissional, o futebol que quer reviver, que a gente quer revitalizar, ter uma praça de esporte, que é o Zerão, não pode, né? Eu acho que a melhoria do futebol perpassa pelo Glicério Marques, que é o templo do futebol ali, e o futebol ele tá pronto, não dá pra gente ficar brigando, prefeitura, governo e tal, e o futebol ele fica de lado, a gente fica brigando. Agora, amiga, sua opinião, amiga. Eu acho que essa questão do dirigente que tem que passar, né? Porque a gente está com o campeonato hoje com 5 clubes, mas a gente tem essas competições nacionais. Eu acho que a federação tem que procurar, né? Procurar as instituições, no caso que o Romeu tocou, CEDEL, né? Comel, a própria federação, né? Buscar a responsabilidade, porque áreas, só a gente, olha, se você for ver hoje, tem muitos garotos que estão fora do estado. A gente tem garoto no Palmeiras, tem muita gente que não sabe, a gente tem um garoto no Palmeiras, que o Jorginho conhece, o Feijão está no Palmeiras, a gente tem um garoto que era das Corinthians de São José, que está lá no Corinthians, o moleque está no Corinthians, então tem garoto no Goiás, tem muitos garotos e essa semana aí saiu 7 garotos pro Goiás, então a gente tem jogadores. Se você for nos bairros, a gente tem jogadores. Vai no Intermunicipal, a gente fala de interiorizar o futebol, que eu também acho que passa por aí. Esse campeonato sub-20 esse ano, o Santos, a gente trouxe um jogador de Laranjal do Jari, um jogador de Calçoene, a gente trouxe um jogador de Porto Grande, um jogador de Serra do Navio. A gente trouxe jogadores, a gente foi lá, a gente olhou o Intermunicipal, a gente trouxe. Então eu acho que a responsabilidade passa pelos dirigentes, né? Ter essa preocupação. Ter essa preocupação, essa responsabilidade com o futebol. Impressionante como o Romeu falou ainda agora, e eu tive um colega, até um jogador até que passou, eu acredito, comigo, passou com o Vitor também, com o Romeu, e eu conversando com ele sexta-feira lá na praça, na disputa da Copa do Mundo lá, né? Ele tá num time, aí eu conscientizando ele, o papo ainda joga muito, ainda dá pra queimar mais no profissional. Sabe o que foi que ele disse pra mim? A pessoa aqui paga mais do que o profissional e eu recebo na hora, é o pacote na hora. Aí olha aí. É a diferença, né? É a preferência de tu olhar, por exemplo, num estado totalmente diferente aqui, falando até mesmo no Pará, como o Vitor citou e vocês todos citaram aqui, certamente se um jogador desse tiver o convite de um grande clube e ele tiver um clube amador ali, claro que ele vai preferir o clube profissional. Diferente aqui do Amapá, que ele deixa de ter oportunidade de jogar, digamos assim, um campeonato profissional, prefere jogar um campeonato amador. Olha, para você que está acompanhando aí um pouquinho aqui da nossa discussão, já falamos do futebol do passado, falamos agora o que preciso fazer aqui, a dica com o Minga, o nosso Romeu, Jaime, o Vitor Jaime e o Jorginho Macapá. São 4 super figuras do nosso futebol, tem toda uma história, tem todo o respeito, brilhante como jogador de futebol, como treinador. E agora é o seguinte, para nós finalizarmos aqui o nosso papo, o tempo tá bom, mas a gente tem um tempo aqui. Ô Minga, queria que pra gente finalizar, começar por você aqui, queria que você contasse rapidamente pra gente aí uma história bem bacana, um momento teu aí no futebol, seja ele no profissional, ou como jogador ou como técnico. Fala pra gente aí. Na verdade tem vários momentos, né? Nessa longa carreira que eu tive de jogador e agora como treinador, né? Eu acho que fica difícil escolher um, mas na verdade eu acho que o momento eu posso escolher esse momento agora. Que você tem essa preocupação e eu, como pessoa, como cidadão amapaense, tenho essa preocupação de discutir o futebol amapaense, né? De ver os estádios lotados. Ver esse estádio, só voltando um pouquinho atrás, a gente jogou uma semifinal agora, semana passada, Santos e São Paulo, e a gente olhava para cá, a bancada estava vazia. Isso aí entristece, né? Vazia é vazia, né? Vazia. E quando a gente fala de federação, a gente concorreu com Flamengo e Vasco. Não dá, né?
e de dirigente também. Você falou para mim falar de um momento, mas tem tantas coisas que a gente negativa que a gente nesse momento a gente prefere aproveitar essa oportunidade para falar de, né, eu queria na verdade ver esse estádio como em 2003, que eu joguei a final aqui, Amapá Clube e São José, esse estádio lotado, não dava mais para ninguém aqui, lotado, totalmente lotado. E eu queria ver isso. Eu acho que o futuro a Deus pertence, mas eu queria ver. Na verdade, eu tive esse momento de jogar final no Zerão, estádio lotado, e eu queria ver de novo esse estádio lotado com o futebol amapaense, uma decisão, mesmo que eu não tivesse como treinador ou numa comissão técnica, mas se eu tivesse como torcedor, eu e os meus 3 amigos aqui, pra gente ver de novo o futebol amapaense. A gente tem pessoas que querem isso, querem o bem do futebol, mas a gente precisa comungar do mesmo pensamento, né? Todos. Certo. Você, meu momento marcante aí na tua vida, como ex-jogador ou como treinador de futebol? Eu tive vários momentos marcantes, mas a decisão do campeonato de 2007, que a gente perdeu, né, Minga? Era eu e o Minga, né? Trabalhando técnico no Cristal, auxiliar, e o Vitor Jaime trabalhando lá no trem. A gente perdeu esse campeonato. Isso me marcou muito, talvez tenha melhorado muito por conta dessa derrota e eu acabei sendo vice. Daí, outro ano, em 2008, a gente foi campeão. Então, as coisas acontecem no momento certo. O fruto ele precisa estar maduro para te colher. Então, naquele momento, eu percebi que não era a hora. Não era o momento. Então, foi um momento assim, marcante que me chamou muita atenção, porque eu tenho que perseverar, né? E a gente fez isso, no outro ano a gente foi campeão. E eu me lembrei muito desse campeonato de 2007. E no ano seguinte, esse campeonato de 2007, o Vitor me ajudou muito. E acabou que a gente decidiu. No outro ano também me ajudou muito, né? Ajudou eu e o Minga, né? Na verdade, tudo que eu ganhei foi com o Minga. Na verdade, a parceria dupla, forte. né? Depois que a gente se separou, mano, meio difícil. Mas a gente vai voltar aí, em breve a gente tá de volta aí. Ô, Vitor, eu sei que você também tem vários momentos aí. Queria que você dissesse também um grande momento da tua vida. Verdade, eu tenho muitos momentos bons, né? Acho que momentos como o Minha colocou, teve também muitos momentos ruins na vida da gente, né? Às vezes, mas esses momentos bons meus, eu até te coloquei, né? Quando tu me fizesse um convite. Eu tive em Belém 2 momentos muito bons, e aqui em Macapá também eu tive 2 situações assim que me marcaram muito. Foi assim, essa final que o Romeu colocou, né? Que eu tava perdendo de 2-0 o primeiro jogo, e o irmão do Patrick lá atrás do banco me perturbando para me colocar o Patrick, que ele tinha sonhado que o Patrick fazia 2 gols. E eu acabei colocando o Patrick, e o Patrick empatou o jogo, fez os 2 gols. O Patrick é que atualmente está no Japão hoje, né? O Patrick também fez os 2 gols. E a outra aqui em Macapá foi quando eu cheguei, justamente em 2007, que eu procurei um centroavante que eu tinha que levar comigo para o Águia de Marabá. E eu procurei o Patrick tinha parado de jogar futebol, eu fui em Santana. O Patrick estava trabalhando numa lavagem de carro, estava embaixo de um caminhão lá com uma bomba lavando o carro. E eu consegui trazer ele para o futebol, e hoje ele se encontra no Japão. Verdade. E no Pará eu tive, como eu te falei, a minha passagem no Águia assim, foi marcante, né? Era um 2º ano meu no Pará, eu fui para o Bragantino ganhando um salário de R$ 1.500, mas eu não fui pelo dinheiro, eu fui pela oportunidade de jogar o meu nome no futebol paraense. E eu consegui ser campeão no Bragantino também, fui campeão da seletiva com 2 rodadas de antecedência, com um time praticamente quase todo amapaense, que eu levei Alessandro, eu levei Igor, eu levei Papa, eu levei Hélio, eu levei Max Jari. Então, deu oportunidade para você. Eu levei esses garotos
deles foi uma primeira saída daqui. E graças a Deus, depois de lá terminei, vim para cá com esse mesmo grupo e decidi jogar o Amapaense. E a minha passagem no Gavião foi marcante porque eu morava dentro da aldeia, eu convivi com eles ali. E a minha primeira passagem lá, quando a gente ganhou a vaga, né, na segundinha para ir para a Ilha do Paraense, a gente teve assim, foi marcante que o mundo todo veio para dentro da aldeia para fazer matéria, a televisão do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, foi lá fazer matéria com o time da aldeia, um profissional, um indígena, né? Então isso foi muito marcante na minha carreira, foram essas passagens. E você, Jorginho? Realmente, foi interessante que cada um falou um ano, né? E o que me marcou muito aqui foi quando a minha saída para o futebol lá, como eu falei, eu passei 26 anos fora daqui de Macapá também. Graças a Deus eu tive uma passagem boa também lá em Belém, né? Quando eu cheguei lá, o Thiago já era titular da Tuna, nós fomos campeão da Taça de Prata, antigamente era Taça de Ouro e Taça de Prata, né? Nós fomos campeões e de lá eu fui para o Sport Recife. Quando eu voltei, aí passei 3 anos no Remo, aí fui campeão em 89, bi em 90 e logo em seguida eu fui para o Paysandu. Aí nós fomos campeão brasileiro da 2ª divisão, inclusive o que marcou, porque eu gosto do Remo, eu sou remista, né? Não um fanático, mas e quando eu saí do Remo eu fiz o gol que eliminou pelo Paysandu eu fiz o gol que eliminou o Remo. E a gente seguiu em frente e foi campeão da 2ª divisão, né? Então isso aí foi uma passagem boa também que a gente teve por lá. E aqui, como o Miga falou, 2003, né? O Romeu 2007, Vitor falou outra, 2007. E o meu 92 e 93. Eu já estou retrocedendo, já busquei mais atrás. Quando nós, na época, já era profissional, profissionalizou 91, 92 o Ipiranga foi campeão, depois de 14 anos que o Ipiranga não tirava título, né? E em 93 nós voltamos para o São José e fomos campeão amapaense também. Então são essas passagens que deixam a gente alegre, a gente olha assim, vê o futebol, do nosso futebol como está agora, entristece na realidade, porque todos nós temos uma raiz aqui, entendeu? E uma grande história, né? Verdade. Quero agradecer demais, estou feliz demais aqui por ter conseguido reunir esses 4 grandes profissionais, pessoas que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração. Quando levei a ideia para o nosso produtor Neto Lacerda, na hora ele aceitou e nós conseguimos trazer esses caras aqui. E hoje a gente conseguiu falar um pouquinho do futebol do passado, do futebol atual, conhecer um pouquinho aqui também da história dele. Romeu, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar junto aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse aqui é só um pontapé. A gente também vai buscar outras alternativas de tentar conversar com os próprios dirigentes, com os próprios colegas da imprensa também e discutir o futebol amapaense. Mais uma vez, agradecer a você que nos acompanha através aí das nossas redes sociais, no nosso canal oficial no YouTube Summer Esportes, no Facebook, Instagram e também no nosso Twitter. Esse foi o nosso bate-papo aqui direto do Estádio Olímpico Zerão. Forte abraço a todo mundo e até a próxima oportunidade.